Tu és o dono de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar quais seriam as consequências e também o que está implicado no fato de você matar a sua carne? A gente lê muito em Paulo que nós devemos matar a nossa carne todos os dias. Mas o nosso eu, ele é muito vivo. E a gente não consegue, sozinhos, matar a nossa carne todos os dias. E nós vivemos baseados numa relação de amor, onde alguém teve que morrer. Jesus, ele teve que morrer para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então, a partir do momento em que a gente matar a nossa carne e morrermos com Cristo, nada disso aqui, nada desse mundo físico, nada do que a gente vive terá importância. E hoje é o que Cristo te pede. E é o que Cristo te pede há um tempo. Que você mate a sua carne e viva junto com Ele. Para que, assim como Paulo, nosso morrer é Cristo e viver é lucro. Então que hoje você também faça essa escolha de deixar tudo que você já viveu para trás, tudo que você já conquistou, todos os seus bens, tudo que você é, e deixar ele morrer com Cristo. Porque nada mais importa nessa vida a não ser o nome de Cristo, o nome daquele que é o nosso Salvador. Seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não nada me dá, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, a esperança em cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todo
castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mau escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Nosso Senhor, a Ti toda honra, glória e louvor. Nosso Pai querido e todo-poderoso, estamos aqui nessa manhã, abrindo nossa boca, a nossa alma, para nós Te louvarmos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós. Estamos agradecidos por todas as bênçãos que tem alcançado cada uma das nossas famílias. Ó Deus, existem pessoas felizes aqui, mas há alguém triste também, há alguém preocupado. Que a Sua boa mão toque a vida dessa pessoa, dando esperança. E quantos ao nosso redor, Pai, estão cada dia tristes, estão desesperados, precisando de uma palavra, de um toque, e nós estamos aqui. Usa-nos como instrumentos nas Suas mãos, Pai, a cada um de nós. Alcance as nossas famílias. Ó Deus, Senhor que está aí no Seu trono, mas está aqui por meio do Espírito Santo. Toque e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa última... Obrigado, Helder. Obrigado a todos. Como é bom estarmos juntos e adorarmos a Deus, né? Obrigado também, Mário. No comecinho dessa semana que nós estamos terminando hoje, eu tive uma das experiências dramáticas da minha vida, onde senti mais de perto um risco de morte. Aconteceu no domingo passado, era aproximadamente 19h50, eu estava indo para Morada do Sol para fazer uma reunião, na casa do irmão Felipe, da irmã Lília, e aí eu estava ali indo pela Jacira Reis, e quando eu estava passando debaixo daquele viaduto, da Avenida Constantino, né? Jacira Reis aqui, por baixo, perto da panificadora ali. Enquanto eu estava passando debaixo daquele viaduto, o trânsito estava fluindo bem, estava aqui, dirigindo. Exatamente debaixo do viaduto, onde tem aquele paredão assim do lado, um carro que vinha na direção oposta, ele simplesmente ficou na minha frente. Passou assim para minha faixa e ele veio na contramão
E ele ficou uns 2 segundos assim na minha frente. 1, 2. E eu creio que se ele ficasse mais 2 ou 3 segundos, teria batido de frente comigo. E certamente eu não estaria aqui hoje falando, ou estaria no hospital, ou, na melhor das hipóteses, em casa, me recuperando, ou numa UTI, ou o meu funeral já teria acontecido e agora eu estaria descansando no pó da terra. Mais 2 ou 3 segundos. Estávamos em velocidade, tanto eu quanto ele. 1, 2. E eu estava cantando naquele momento. Às vezes eu fico cantando no carro e eu estava cantando Lindo País na hora. Lindo país. Cantando. E aí eu continuei cantando, só que durante aqueles 2 segundos, parece que o meu estômago congelou. Toda essa parte aqui minha congelou, né? Deu um frio assim. E depois dos 2 segundos ele voltou para a faixa dele e eu respirei aliviado e continuei. Nossa vida é como um sopro. Eu quero, mais uma vez, dizer à irmã Júlia que nós sentimos muito pelo falecimento nessa semana do seu pai. Irmã Júlia e família, o nosso coração esteve com você e com a sua família durante essa semana. E foi marcante para mim, porque o funeral aconteceu depois desse momento no trânsito comigo. E aí no funeral eu fiquei pensando, o meu teria acontecido antes do dele, se o acidente tivesse acontecido. Como a Bíblia diz, a vida é como um sopro. A vida é como um sopro. Eu te pergunto qual é o seu papel, então, enquanto você pode viver. Eu creio que a gente pode responder bem essa pergunta só quando a gente consegue responder qual é o papel de Deus, quem Ele é. Aí a gente pode dizer quem nós somos e qual é o nosso papel. E a partir disso viver uma vida que realmente vale a pena. Eu me sinto muito realizado em conviver com vocês, porque aqui na nossa comunidade a gente tem muita gente que vive com um propósito. Vive a vida não por vivê-la, mas vive a vida com propósitos. E com propósitos divinos. Então isso é algo maravilhoso. E para nós meditarmos nesse assunto, eu gostaria de convidá-los para nós abrirmos o livro de Atos, capítulo 4. E uma história que me chama muito a atenção. Atos, capítulo 4. Por favor, aqueles que puderem, acompanhem comigo. Atos, capítulo 4. Nessa história, a gente tem pessoas que viviam a vida com propósitos divinos. Sabiam quem Deus era, conheciam o papel de Deus na história deles e viveram a sua vida com propósitos. Atos, capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Vejam, há pouco tempo nós fizemos aqui um programa especial de Páscoa, onde nós anunciamos exatamente isso, a ressurreição de Jesus Cristo, que traz esperança para as pessoas. E, aliás, a ressurreição de Cristo é o nosso maior argumento, a nossa maior justificativa para nós apresentarmos para as pessoas a esperança que existe para cada um de nós após a morte.
E aí o que essas pessoas fizeram? Ressentidas por causa da mensagem que eles anunciaram, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E aqui eu quero fazer um destaque para algo muito interessante. Não importa o que aconteça, se nós anunciarmos o Evangelho, não importa o que aconteça, se nós anunciarmos o poder do Evangelho, o poder da esperança, não importa o que aconteça, o número da igreja vai aumentar. O número dos discípulos de Jesus Cristo irá aumentar. Não importa se as pessoas terão que sofrer, não importa se as pessoas terão que passar por perseguições. A coisa mais importante para uma pessoa aqui na vida humana da terra é a esperança. Mais importante do que o dinheiro, mais importante do que a fama, mais importante do que a saúde, mais importante do que a família, mais importante do que a liberdade é o poder da esperança. Você pode ter tudo isso. Se você não tiver esperança, você irá sucumbir diante de uma crise. Mas não importa o que aconteça, você pode estar num campo de concentração como o de Auschwitz. Se você tiver esperança, o poder dela irá impulsionar a sua existência. E você viverá a sua vida com propósitos, mesmo nesse lugar inóspito. E aí eu te pergunto, você espera pelo quê? Sabem, irmãos, nós vivenciamos um momento na história do cristianismo onde os cristãos esperam por uma economia melhor e passam mais tempo lendo jornais de economia do que lendo a Bíblia. A gente vive hoje num tempo onde a esperança dos cristãos é a política e passam mais tempo acompanhando as notícias da política na televisão do que em oração. A gente vive um tempo em que os cristãos colocam a sua esperança no desenvolvimento da medicina, nos médicos, e pouco oram de verdade pela cura de alguém. E aí eu me pergunto, será que eu sou um desses? A minha esperança está em quê? Sabem, esse é o mundo. Essa é a conjuntura, esse é o contexto que o reino das trevas está formatando para a igreja que vivenciará os momentos finais da história da humanidade. Paz e segurança, conforto, estabilidade. Irmãos, a palavra de Deus não é brincadeira. Olha para a história. Você acredita em Deus? Você foi batizado nas águas, por quê? Você assumiu esse compromisso de seguir o Senhor Jesus Cristo? Então, o que deve mover a nossa vida é o quê? É o poder da esperança que Ele nos trouxe. E nada mais. A gente vive aqui nesse mundo para influenciar, para brilhar e para cumprir os propósitos do eterno. E é só isso. Atos no capítulo 4, você tem essa linda história. Eles estavam vivenciando um momento muito difícil, porque conforme eles pregavam, inclusive anunciavam a ressurreição de Jesus Cristo, as pessoas ficavam iradas, ficavam bravas, os líderes religiosos, o próprio império ficava preocupado com aquilo e passou a perseguir os cristãos. Quanto mais perseguia, mais eles cresciam em número de pessoas. E mesmo líderes que estavam do outro lado passaram ao lado, às fileiras do cristianismo. Verso 5 de Atos capítulo 4.
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Eles estão perguntando sobre a cura que Pedro realizou. No capítulo 3, você tem a cura de um coxo, numa passagem lindíssima da Bíblia, onde os discípulos, está ali, Pedro e João, subindo o templo. Então uma pessoa aleijada pede ajuda, e eles disseram: olha, a gente não tem dinheiro, mas o que nós temos nós te damos, levante-se e ande. Aí o homem ficou curado na mesma hora. Então, nesse momento, os líderes religiosos estão perguntando: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por qual ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome dele, é que este foi curado perante vós. E não há salvação em nenhum outro, verso 12, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que foi curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los, para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda, os soldados, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. As pessoas conheciam aquele homem há muito tempo e era visível. Uma vez soltos, verso 23, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eu queria que você prestasse atenção nessa oração que eles fazem. Há pouco tempo, algumas semanas atrás, tivemos aqui uma série sobre oração, e nós conversamos aqui sobre algumas coisas muito importantes. E a oração que eles fazem aqui segue exatamente aquela linha que nós estudamos aqui sobre oração. Vejam, a oração que eles fazem é uma oração bíblica, é uma oração que corresponde à necessidade de Deus. Eles oram biblicamente. Quando você ora biblicamente, de forma que a sua oração corresponda a uma necessidade de Deus, pela fé, a sua oração vai ser respondida. Não tem outra opção. Isso é algo maravilhoso. Quando nós entendemos isso e quando nós participamos da obra de Deus dessa maneira e somos instrumentos nas mãos dEle.
Agora, por que a gente não ora mais assim? Porque a gente fica muito preocupado com as nossas coisas. E nos preocupamos pouquíssimo com as coisas de Deus. Aí a gente ora e a gente não sabe se a nossa oração está sendo bíblica, se a nossa oração está sendo da vontade de Deus. Por quê? A nossa oração está centrada nas nossas necessidades. Irmãos, se nós somos discípulos dele, se ele é o soberano, que tal concentrarmos as nossas orações nas necessidades dele? Levantaram os reis da terra, verso 26, e as autoridades ajuntaram-se, uma a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predestinaram. Senhor Deus, essas autoridades, essas pessoas estão levantando as mãos deles contra o que a tua mão e o teu propósito predestinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Você não achou isso aqui extraordinário? Eles estavam sendo ameaçados a serem castigados, presos, até a serem mortos. Pergunto, eles oram para Deus dar proteção para eles? Não. Eles oram para Deus mudar as circunstâncias? Não. O que eles oram? Eles oram assim: Senhor Deus, permita que os seus servos falem com ousadia e anunciem a ressurreição de Jesus Cristo. Anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto o Senhor faz a obra, permita que a gente trabalhe com o Senhor. Para mim isso é algo maravilhoso, extraordinário. Eles sabiam quem Deus era. Quando eles dizem o soberano Senhor, eles usam a palavra grega déspotes. Déspotes. É a palavra grega da qual surge a palavra déspota. Déspotes é aquele que exerce poder absoluto. Um déspota é aquele que exerce poder absoluto, seja de forma benevolente ou de forma maldosa. Lógico, a gente usa essa palavra mais de forma maldosa, né? O ser humano, não sendo bom em sua natureza, sempre que se torna um déspota, eu nunca conheci um déspota benevolente. Sempre ele vai ser maldoso, porque ele tem o domínio e ele vai colocar para fora a sua vontade. O Senhor Deus é o único déspota que é benevolente. Por que déspota? Porque ele exerce poder absoluto. Ele tem o poder absoluto no céu e na terra. Essa é a palavra usada para dizer que o Senhor é soberano. Além de ser o soberano, eles dizem que o Senhor é o Criador. Aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que há aqui. Além de Deus ser o soberano, ser o Criador, ainda eles dizem, por intermédio do Espírito Santo, o Senhor fala, age e se comunica. Ou seja, Deus é o Criador, Deus é o soberano e Deus, ele se relaciona. Ele se relaciona com os seres humanos por meio do Espírito Santo. Esse é Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus que nós conhecemos. Você conhece seu Deus? E qual é o papel dele? Buscar e salvar o perdido aqui na terra. Aqui na terra, esse é o papel dele. E ele está indo às últimas consequências por causa disso.
E Jesus Cristo, ao descer aqui na terra, ele arriscou a sua própria eternidade. Porque se Jesus Cristo tivesse pecado, algo que ele poderia ter feito como possibilidade, ele mereceria a morte de acordo com a justiça eterna de Deus. E deixaria a eternidade. O Senhor Deus, correndo todos os riscos, indo às últimas consequências, mas por amor, por seguir todos os atributos que lhe são inerentes, o Senhor Deus, Ele tem, pelos últimos milênios, desde que o ser humano pecou, buscado e salvado a humanidade. Esse é Deus. E quem nós somos? Nós somos criaturas. Fomos criados do pó. E eu tenho pensado, Deus não criou o ser humano como Ele criou as outras coisas, né? Porque Deus, Ele falou assim, haja luz, e a luz apareceu. Apareça o sol, a lua, as estrelas. Apareçam os animais, e apareceram. Ele criou todas as coisas aqui na terra a partir do nada. E a Bíblia usa o verbo hebraico bará para isso. Bará é um verbo que quer dizer criar a partir do nada. O único sujeito que pode ficar na frente de bará é Deus. Porque o ser humano, ele nunca cria com bará. Ele sempre cria a partir de alguma coisa. Essa mesa foi criada a partir de alguma coisa, alguma matéria já existente aqui na terra. Esse copo, esse vidro foi criado a partir de alguma coisa, da areia e tal. A gente nunca cria a partir do nada. Deus sim. Mas quando Deus vai criar o ser humano, que é o único à sua imagem, que é o único racional, que é o único que pode pensar, que é o único que poderia amá-lo por vontade própria, o Senhor Deus o cria a partir de alguma coisa. Sabe, eu fico pensando que se Deus tivesse criado a gente a partir do nada, a nossa tendência de querermos ser como Deus seria maior ainda. Imagina. E você? Eu apareci do nada. Quem você é? Eu sou Deus, eu venho da eternidade. E eu vou para a eternidade. Não, nós não somos deuses. Nós somos criaturas. E cada vez que uma pessoa morre, e nós sepultamos essa pessoa no pó da terra, a gente está lembrando para nós mesmos quem nós somos. Formados do pó da terra. Recebendo o fôlego de vida, e por causa dele nós podemos viver. É isso que nós somos, é simples assim. Criaturas dele. E que fomos criados com que propósito? Para refletir a imagem dele. Enquanto você não refletir a imagem de Deus, você não está cumprindo. Você não vai cumprir o propósito da sua existência. E aí, por mais que você conquiste, ou por mais que você faça alguma coisa, você nunca vai se sentir realizado ou realizada. Pedro e João sabiam quem eles eram. Eles sabiam o que eles tinham. Eles conheciam o seu papel. E aí o resultado disso, verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Os estudiosos, analisando o texto bíblico, afirmam que não acreditam que isso tenha sido um terremoto. Parece que não foi o terremoto. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Ficaram cheios do Espírito Santo. Parece mais com a cena do Pentecostes, o Espírito Santo descendo, e alguma coisa sobrenatural acontece ali, naquele lugar. Parece que não é um terremoto na terra, nas placas tectônicas da terra. É o que acontece ali no lugar, pela presença poderosa de Deus, que chega a tremer o lugar, e eles recebem do Espírito Santo de Deus, e eles ficam
com mais ousadia ainda para anunciarem a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Olha que coisa linda isso aqui. Eles se uniram ainda mais. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era-lhes comum, por causa do tempo que eles estavam vivendo, as necessidades que tanta gente estava passando. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E aqui eu preciso parar um pouquinho também. O que significa graça? Em grego, acaris de Deus. Acaris de Deus. Tem que ver com dom, tem que ver com presente. Caris, graça, é tudo que a gente recebe de Deus. E em primeiro lugar, a salvação em Cristo Jesus, a eternidade. Depois, os frutos do Espírito Santo: amor, bondade, paciência, alegria e tantas outras coisas. Depois, os dons do Espírito Santo, dados a cada um de nós: o dom de ensinar, o dom de presidir, o dom de interceder, o dom de curar, o dom de evangelizar, e assim vai. O que mais que Deus nos dá? Jesus, Ele prometeu: vocês vão ter 100 vezes mais aqui nessa terra e muito mais no mundo por vir. Será que a gente está enxergando o que Deus dá para a gente? Olha, se você não tem muitos motivos para agradecer, os seus olhos estão fechados, como os olhos de Paulo, com escamas na frente. Isso frequentemente acontece comigo também. Às vezes fico meio assim, tal, pensando em algumas coisas e tal, que o Senhor poderia abrir as portas, que poderia conceder, que poderia resolver. E de repente Deus abre os meus olhos e eu olho ao redor e eu penso: como Deus é bom comigo! Quanta caris, quanta graça! Eles estavam cheios da graça divina. Aí você diz assim: mas eles quase não tinham dinheiro, não tinham nem onde morar direito. Muita gente passando fome naquela época, e tinha que compartilhar as coisas para resolver o problema das pessoas. Estavam sendo perseguidos, foram presos, a qualquer momento poderia ir preso, e abundantes da graça divina, irmãos. O reino das trevas tem confundido em nossa cabeça o que é graça, o que é prosperidade, o que são as bênçãos de Deus. Isso tem entrado como uma lepra no meio do cristianismo e se tornou uma grande epidemia, uma doença. Irmãos, abundante graça de Deus. A gente passa por problemas, sim. Será que eles não passavam por problemas emocionais, aqueles primeiros cristãos ali? Sim. Doenças físicas, sim. Emocionais, sim. Mas havia algo que os impulsionava: o poder da esperança. Eles conheciam o seu papel. Pergunto: você tem vivenciado o seu papel? Se sim, quantas pessoas você tem iluminado com a glória de Deus? Eu repito mais uma vez: não vai adiantar nada uma igreja cheia de pessoas que não iluminam. Não vai adiantar nada uma igreja cheia de sal que não serve para salgar. Jesus diz: se não serve para salgar, então não presta para mais nada, a não ser lançado fora. Irmãos, quem nós somos? Qual é o nosso papel? Quem é o nosso Deus? O poder da esperança é aquilo que nos move. E o poder da esperança é aquilo que vai dar vida e mais vida às pessoas ao nosso redor. Esse ano a nossa igreja em toda a América do Sul está trabalhando com uma
campanha muito especial de distribuição de livros. E o livro desse ano é O Poder da Esperança. Um livro extraordinário com dados científicos que mostram os segredos do bem-estar emocional. E esse livro vai afirmar que a religião é imprescindível para as nossas famílias. E que não basta sermos religiosos nominais. Se não houver prática, não alcançaremos os benefícios da religião. As pessoas religiosas e que fazem disso a prática da sua vida, vivem de 7 a 14 anos a mais. As pessoas que têm o poder da esperança. São dados científicos. Eu pergunto para você, você tem o poder da esperança na sua vida? E você não gostaria de levar o poder da esperança para outras pessoas? Luciana, por favor. A Luciana participou de uma gravação de um vídeo recentemente para todo o nosso campo aqui no Amazonas. E nesse vídeo ela fala um pouquinho sobre o contexto em que as pessoas vivem hoje e a importância desse livro para as pessoas. Enquanto a Luciana vai responder agora a pergunta que eu vou fazer para ela, os nossos diáconos irão distribuir um livro desse para cada um de vocês e um pequeno papel para cada chefe de família. Para você colocar nesse papel, quantos livros você gostaria de distribuir? A igreja, nossa igreja adventista, está arcando com a maior parte já do livro. E esse livro, você vai poder participar da campanha por apenas R$1 cada livro. Uma caixa tem 190 livros. Você pode pedir uma caixa, 2 caixas, ou quantos livros você quiser. Nós já temos aqui em estoque 14 mil. Nós temos livros e revistas. As revistas são para crianças, tá? E aí as crianças podem distribuir. Então, você pode perguntar para os seus filhos quantos eles querem distribuir. Pense em toda a sua área de abrangência. E não só para distribuir essa semana, aliás, quando você pegar os livros, mas durante o ano, tá bem? Luciana, qual a importância dessa mensagem para o mundo de hoje? O nosso mundo está adoecido, né, emocionalmente. As pessoas têm se cuidado fisicamente, mas a parte emocional ainda é algo que está de lado, né? E se a gente não cuidar da nossa saúde emocional, a gente também não tem saúde física. E 3 grandes doenças, né, que têm afetado a humanidade é a ansiedade, a depressão e o estresse. O livro vai abordar isso, e eu acho que qualquer pessoa que você chegar hoje para conversar vai falar que é ansiosa, vai falar que teve algum trauma na vida, vai falar que tem que é estressada. E é aí que você vai entrar com a abordagem do livro, né? Então, eu acho que a gente tem tudo na mão para poder atingir a todas as pessoas, e esse livro não vai ajudar só as outras pessoas, ele vai ajudar a gente também. Então, eu acho que é importante, antes de você entregar, você ler o livro, e eu tenho certeza que em qualquer conversa que você vai ter com alguém, você vai ter a oportunidade de dar esse livro. Legal. Então, qual que é a sua recomendação para nós, Luciana? Em entregar o livro, em como entregar, é isso que eu falei, assim, eu vejo assim, por exemplo, no meu consultório, eu vou ter vários desses livros, né? A academia onde eu malho, eu vou levar para todo mundo na academia. Se você tem um grupo de amigas dos coleguinhas da escola, as mães dos coleguinhas da sua escola, da escola dos seus filhos, entregue para eles, né? Tenha para os vizinhos. Eu acho que a gente tem que estar com esses livros assim à mão a qualquer momento para entregar, porque a oportunidade vai acontecer, vai surgir. Exatamente. As pessoas estão necessitadas. Qualquer conversa que a gente tem, alguém reclama de algum desses males, né? E a gente vai ter a oportunidade de entregar esse livro, com certeza. Muito bem. Então, ele foi escrito pelo Dr. William Melgossa, que é um psicólogo, doutor em psicologia educacional pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, e pelo Michelson Borges, que é um jornalista que escreve muito bem
Então, o livro é gostoso de ler, porque é recheado de histórias. É uma linguagem muito fácil, isso com histórias. E a grande questão é a seguinte, né? Então, se eu não sou depressivo, se eu não sofro de crises de ansiedade, se eu não tenho estresse, eu tenho saúde emocional, né? Na verdade, o que é saúde emocional? É você saber lidar com os problemas da vida, porque não tem como, todos nós temos problemas, dos pequenos aos maiores. Então, a partir do momento que eu sei lidar com as situações de maneira saudável, quando eu consigo gerenciar as minhas emoções, né, quando eu consigo, mesmo nos problemas, mesmo nas dificuldades, eu tenho uma característica muito importante que a gente tem que desenvolver na vida, é a resiliência. Apesar de, eu consigo conviver e eu consigo lidar e dar a volta por cima, né? Então, o livro vai falar muito sobre isso. E é aquilo que eu falei, vai ajudar, em primeiro lugar, a cada um de nós e a gente poder ajudar as pessoas que a gente tem contato. Muito bom. Muito obrigado, Luciana. Eu e minha família, nós vamos distribuir para os nossos vizinhos. Então, a gente vai ficar com pelo menos uma caixa. E coloque aí no papel quantas caixas você, com a sua família, querem, tá bem? Para a gente reservar para você. E aí, você, nesse papel aí não tem o número de revistas, mas você pode colocar aí o número de revistas também, tá bom? 50 revistas, 100 revistas, as revistas são para crianças. É o mesmo assunto, porém, numa revista infantil. Então, número de livros ou caixas e o número de revistas. Mas alguém ainda não pegou o papelzinho? Se alguém está precisando, levante sua mão, que um diácono vai fazer chegar até a sua mão. Nós vamos terminar agora esse momento, e eu vou pedir para que você entregue esse papel, o livro é seu. Você entregue esse papel para um dos nossos diáconos, tá bem? Eles vão estar em pé, aqui ao redor, e nas saídas também, para aqueles que forem para as salinhas. Você entregue, e a gente vai preparar essa quantidade para você, e aí você traz como uma oferta sua o valor de R$1 por cada livro que você quer distribuir, tá bem? E assim nós iremos alcançar muitas pessoas com a mensagem do poder da esperança através de um livro. Existem muitas maneiras, mas teremos mais uma maneira em nossas mãos, que é através do livro O Poder da Esperança. Gostaria de orar agora por você, que sente no seu coração a vontade de viver a vida como Pedro e João, viver uma vida com propósitos. Independente da situação, viver o poder da esperança na sua vida e viver o propósito do eterno Deus de levar esse poder da esperança, custe o que custar, para a maior parte das pessoas possíveis que você puder alcançar. Feche seus olhos nesse momento, por favor, e vamos orar. Querido Pai, a Ti, Senhor, seja o nosso louvor, a Ti seja, ó Deus, toda honra e toda glória. O Senhor é o eterno, o soberano. Nós reconhecemos o propósito maravilhoso pelo qual o Senhor atua em nosso planeta. E como cristãos, um dia nós decidimos entregar a nossa vida aos Seus propósitos, ó Deus. E o poder da esperança é a maior coisa que nós temos em nossa vida. É aquilo que mais nos impulsiona a caminharmos para o futuro. Mais do que a fama, a riqueza, ou mesmo coisas boas que a gente possa fazer pelos outros. Senhor, o poder da esperança, que nos veio com a mensagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e que vem a nós através da promessa da sua volta. Ó Deus, faça de cada um de nós aqui um discípulo de verdade, que vive o poder da esperança na vida e que leva o poder da esperança aos outros, seja em palavras e mensagens, com livros, seja através da nossa comunidade, seja através dos eventos, dos programas que a gente realiza. Hoje à tarde nós vamos começar a nossa série às 18 horas, e eu peço a sua bênção sobre essa série, para que as pessoas que venham aqui possam receber, Pai, a sua palavra. Usa-nos para cumprirmos os seus propósitos.
abençoe as nossas famílias, dê-nos condições de construirmos a obra ali que é sua, ó Deus, para nós servirmos mais as pessoas e para nós passarmos o poder da esperança para elas. Mas isso não é amanhã ou depois, a gente tem os nossos planos e a gente quer potencializar mais tudo que a gente pode fazer, mas se a gente vive o poder da esperança, a gente tem que fazer isso cada dia, e o livro é mais uma forma de pessoalmente fazermos isso. Então eu te peço que o Senhor abençoe esses livros que nós temos em nossas mãos, que o Senhor abençoe esse projeto, essa campanha, e que muitos possam conhecer o poder da esperança que nós temos em Ti, Senhor, começando por esse material, conhecendo o Senhor Jesus Cristo e um dia estando lá no céu, que pessoas sejam salvas para o céu, através desses livros. Eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.